Olá galera, bem-vindos a mais uma vídeo aula referente à disciplina Matemática Discreta 2. Eu sou o professor Alan e estarei falando aqui sobre caminhos e circuito de Euler. Esse é o vídeo parte 4, tá certo? Só para relembrar, o que nós falamos na parte 1, né? Lá nós definimos circuito e caminho de Euler, certo? Demos alguns exemplos, calculamos braçalmente, né? Obtivemos braçalmente alguns desses circuitos, né, na força bruta. Na segunda videoaula, né, vimos dois teoremas que nos ajudam a identificar quando um determinado grafo, né, no caso não orientado, né, na parte 2, ele continha um circuito ou quando ele continha um caminho de Euler. Então um teorema para cada, tá certo? Na parte 3, nós fizemos o mesmo que na parte 2, quer dizer, só que considerando gráficos orientados. Então tinham dois teoremas, um afirmava sobre a existência de circuitos e o outro afirmava sobre a existência de caminhos de Euler, tá certo? Agora, na parte 4, eu vou utilizar, né, o algoritmo de Fleury na determinação de circuitos e caminhos eulerianos, tá certo? Como funciona esse algoritmo, gente? Temos aqui, né, o algoritmo descrito. O que acontece? Ó, inicialmente, né, ele fala o seguinte: comece a escolher um vértice arbitrário de um multigrafo conexo e forme um círculo, escolhendo arestas sucessivamente. Então, por exemplo, nesses dois casos aqui, se existir um caminho circuito, eu vou iniciar de um vértice qualquer, tá certo? Uma vez que uma aresta tenha sido escolhida, ela é removida, ou seja, eu não posso passar por ela novamente. Então esse removido aqui dá essa ideia. As arestas são escolhidas sucessivamente de modo que cada aresta comece onde a última terminou e de modo que a aresta não seja uma aresta de corte, a menos que não exista alternativa. Esse aqui talvez, gente, seja a parte mais importante, né? Ou seja, a aresta não seja uma aresta de corte, tá certo? Porque nesse caso, eu vou explicar melhor no desenho, tá certo? Aí uma observação é o seguinte: caso esse procedimento aqui do algoritmo é utilizado para se obter um circuito de Euler quando o mesmo existe, certo? Num grafo. Para se obter um caminho, aí a gente sabe o seguinte, que um grafo vai conter um caminho de Euler quando? Um grafo não orientado, quando tiver dois vértices de grau ímpar e o resto tudo grau par, exatamente 2 grau ímpar. Então necessariamente eu preciso começar de um desses vértices e o meu caminho, se eu seguir o algoritmo direitinho, vai terminar no outro, tá certo? Nesse sentido, gente, eu botei aqui um exemplo para a gente estar aplicando o algoritmo, tá certo? Quer dizer, pelo exemplo aqui não fica claro se a gente vai aplicar ou não, né? Ele diz o seguinte: ó, utilize o algoritmo de Fleury para determinar caso existam um circuito ou um caminho de Euler em cada um dos grafos a seguir. Quer dizer, pelo menos um deles, né, deve existir pelo menos um circuito ou um caminho, né? Já que pediu para utilizar o algoritmo. Então, ó, primeira coisa que eu tenho que fazer, gente, é identificar se eu tenho um circuito, se eu tenho um caminho ou se eu não tenho nenhum dos dois. Se eu não tenho nenhum dos dois, eu não utilizo o algoritmo, tá certo? Como é que eu faço isso? Eu calculo os graus de cada vértice. Por exemplo, o vértice A aqui nesse primeiro grafo, ele tem o que? Grau 2. O vértice B, grau o quê? 1, 2, 3, 4. Ou seja, é o número de arestas que incidem com o vértice. O vértice C, grau 2, né? O vértice D, grau 1, 2, 3, 4. O vértice E, grau 2. O vértice F, 1, 2, 3, 4. Arestas incidem nele. O vértice G, grau 2. E o vértice H, grau 1, 2, 3, 4. Então, perceba que todos os graus são pares, ou seja, eu tenho aqui um circuito de Euler. Tá certo? Porque todos os graus foram pares. Esse é o primeiro teorema da videoaula, da parte 2 lá, que eu trato sobre a existência de um circuito, né, em um grafo, um circuito de Euler. Tá certo? Então, gente, o que o algoritmo diz? Ele diz que eu posso começar de um ponto qualquer, um vértice qualquer, e ir passando arestas. Eu só tenho que tomar cuidado para não passar por uma aresta de corte, a menos que não tenha jeito. Eu só tenho arestas de corte. Por exemplo, o que seria uma aresta de corte? Eu vou começar aqui pelo B. Ó. Então, vamos escolher aqui o B. Do B eu posso ir para o C, posso ir para o D, posso ir para o A. Digamos que eu vá para o H, certo? Então, do B eu fui para o H. Então, eu removi a aresta B, H. Agora, do H eu tenho opções. Eu posso ir para o G, posso ir para o F, posso ir para o E. Perceba que nenhum desses vértices aqui, ou arestas, são de corte. Por quê? Porque observe que se eu remover esse aqui, eu ainda consigo chegar aqui em F. Né? Se eu remover esse, eu consigo chegar em F também por baixo. Então, eu vou tomar, digamos, essa aresta aqui, ó, G,
H, né? Então, eu vou até o vértice G, tá certo? Estando no vértice G, eu só posso ir para o F, né? Então, eu vou para o F. Agora é o seguinte, se eu passar para esse lado de cá, do F, eu for para o D, note que eu não posso mais voltar para fazer esse pedaço, ó. Então, o que eu tenho que fazer? Do F, eu vou para o E. Do E, né, eu vou para o H, ó. Então eu estou removendo a aresta EH. Então eu removi a aresta FE, agora removo a aresta EH. Agora sim eu removo a aresta HF, né? Então aqui eu fui para o H, né? Depois para o F. Esta aresta aqui, percebe, ela era uma aresta de corte. Então, o que eu fiz? Quando eu cheguei aqui, que eu podia estar em F, antes de cortar essa aresta aqui, FE e H, se eu passasse para cá de novo, eu não conseguia mais voltar, porque o único caminho de volta já foi concluído. Então agora, estando em F, eu posso ir para D. Estando em D, aí eu posso escolher opções. Eu posso ir para A ou posso ir para C. Sei lá, pegar a letra mais próxima no alfabeto. Sei lá, A. Então, indo para A, perceba que não tem uma aresta de corte, né? Eu consigo chegar em B, por exemplo, porque o meu circuito vai terminar em B, né? Tanto vindo por A, quanto vindo por C. Então, não tem tanto problema assim. Então, eu venho aqui por A. Depois, eu venho para B, tá certo? É a minha única opção. Certo? Vou colocar aqui embaixo, né? Faltou espaço para não invadir a questão. Outra questão. Aí agora, estando aqui em B, eu posso ir para D ou posso ir para C. Então, digamos que eu vou para C. Certo? Então, só me resta ir para D e, por último, voltar para B, fechando assim o meu circuito de Euler. Tá certo? Então, perceba que o algoritmo, ele só tem que tomar cuidado exatamente com essa aresta aqui, num certo ponto. Por quê? Porque se eu vim para cá de GFD, eu desse um pulo na GF, eu fosse direto para D, eu não conseguiria mais retornar. Então o algoritmo ele só se preocupa muito com esse tipo de situação. Tá certo? Vamos agora na segunda parte. Vamos calcular os graus de cada um, ver se existe um circuito, se existe o caminho, se não existe nenhum dos dois. Então, no vértice A, de novo, grau 2, duas arestas incidem com ele. No vértice B, 1, 2, 3, 4. No vértice C, 3, ó, um ímpar. Eu preciso de mais um ímpar para ter um caminho. Se eu tiver um ímpar só, não pode, né? É um teoremazinho de gráfico, eu não tiver de grau ímpar é par. Agora, se eu tiver mais de dois ímpares, aí eu não tenho nada. O algoritmo não pode ser aplicado. Então, o D aqui, 1, 2, 3, 4, certo? O E, 2, o H, 1, 2, 3, 4, o G, 1, 2, 3, o F, 1, 2, 3, 4. Pronto, fechou. Então perceba que eu tenho exatamente dois vértices de grau ímpar. Então isso me garante a existência de um circuito, ou de um caminho, né? Um caminho de Euler. O que o algoritmo diz nesse caso? Eu tenho que ir para a observação aqui, que é o seguinte. Num caminho de Euler, necessariamente, eu tenho que começar de um dos vértices de grau ímpar e terminar no outro. Tá certo? Então vamos lá. Quem são os vértices de grau ímpar aqui? São o C e o G. Digamos que eu vá começar em C. Aí assim, eu posso ir para qualquer lugar que não seja aresta de corte, ou seja, que não separe o grafo em duas regiões, que eu percebo que eu não consigo mais voltar, né? Vou deixar a aresta sem passar, tipo aconteceu aqui, né? Nesse ponto, como eu já tinha usado a aresta de baixo, se eu passasse para cá, eu não visitaria essas duas aqui, daria errado. Então, de C aqui, por exemplo, ó, vamos começar em C. Tenho que começar obrigatoriamente em C ou em G. Começo em C. Aí em C, digamos que eu venha para B. Né? De B, agora é o seguinte, eu posso ir para H, por aqui por baixo, ou posso ir para A, sei lá, digamos que eu vá para A. Né? De A, agora é obrigado eu vim para D. De D, estando em D, eu posso vir para B, se eu quiser, ou posso ir para o lado de lá. Perceba uma coisa interessante, gente. Essa aresta aqui não é mais de corte, porque eu consigo chegar do lado de lá e voltar, vice-versa, por cima e por baixo. Mas digamos que eu volte para cá, venha para B. Né? Pronto, fechei essa figura aqui. Agora, estando em B, eu obrigatoriamente tenho que ir para H, já que essa figura aqui, ó, do ponto que eu estou, eu não posso mais usar essa aresta nem essa, elas foram removidas. Então em B, agora eu venho para DB, aqui é um B, né? Só escrever direitinho para não parecer um H, eu venho para H. Em H, por exemplo, eu posso vir, digamos, para E. Tá certo? Em E, digamos, eu venho para F. Então é interessante você ir cortando arestas, pintando, né, para você não cair no erro. Agora, olha, de F eu posso voltar para H, por exemplo.
Se você quer outro caminho, gente, você pode fazer outro caminho, certo? Então eu risco essa aresta aqui, ó, FH. De H agora, necessariamente eu tenho que vir para G. Agora, de G eu posso tanto descer para F como ir para C. Digamos que eu escolhi para C, certo? Então risquei essa aresta. De C agora, eu venho necessariamente para D, é a minha única opção. De D eu venho para F. E de F eu termino em G, fechando assim o meu caminho. Perceba que eu utilizei todos os pontos, todos os vértices, passei por todas as arestas uma única vez e comecei em C, terminei em G, certo? Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, né, da videoaula. Qualquer dúvida, né, joga aí nos comentários que a gente vai estar tentando tirar. Muito obrigado, até a próxima.